Dando continuidade aí, pessoal, no programa 51, Perguntas e Respostas. Luma Uli está perguntando se todos os cangaceiros eram pobres, de famílias humildes, se nunca existiu cangaceiro abastado, cangaceiro rico. Existiu sim, Zé de Julião é um exemplo, famoso Cajazeiras. Ele era de família abastada. Podemos também citar aqui quem? Senhor Pereira, Luiz Padre. Enfim, da era lampiônica também existiram alguns que tinham dinheiro e entraram para o cangaço por questões de família, questões de política, mas que teve sim. Nem todo cangaceiro era de família humilde e pobre. Diga-se de passagem, a maioria deles não eram, digamos, miseráveis, que não sem eira nem beira. Isso também é um erro. A grande maioria eram as pessoas humildes, mas que não eram também totalmente desamparados, assim como muita gente pensa. Roberto Amorim perguntando se eu tenho alguma dúvida que Lampião e Maria realmente morreram em Angico. Amigo, quando eu comecei a pesquisar há muito tempo, eu achava que Lampião não tinha morrido em Angico. Ou então, se ele morreu, ele tinha sido envenenado ou coisas desse tipo. Aqui mesmo no canal tem vídeos que eu fiz falando disso. Na época, era o que eu pensava. Então, eu acredito que todas as pessoas que adentram a esse estudo do cangaço, que conhece o mito Lampião, que conhece esse homem invencível, digamos assim, a primeira coisa da gente é achar que Lampião não tombou ali em Angico. Como é que Lampião ia tombar? Ele ia tombar algum dia, ele não morreu antes por sorte. Então eu, Alcino e alguns outros colegas, a gente pensava isso há décadas atrás. Mas depois, com as pesquisas, como eu já falei aqui, a gente foi vendo e tivemos a certeza que nós estávamos totalmente errados. Lindô Loureiro está perguntando se alguns cangaceiros cumpriram pena e se Lampião combateu a coluna Prestes. Sim, alguns cangaceiros ficaram presos. Não muito tempo, mas alguns ficaram alguns anos, alguns poucos meses, mas depois todos ganharam a liberdade. Existem documentos da própria polícia, que tem até em alguns livros, você pode pesquisar, e Lampião não combateu a coluna Prestes. O Anderson Souza está pedindo para eu fazer um vídeo lá onde Sabino morreu. Amigo, aqui no canal já tem um vídeo lá onde ele foi baleado, inclusive com o neto do Antônio da Pissarro, o amigo Wilson, onde ele fala lá tudo da maneira que aconteceu. Aonde Sabino foi enterrado, eu nunca fui. Alguns colegas já estiveram nesse suposto local, se encontra fácil aqui no YouTube, mas eu nunca fui lá, mas qualquer hora eu tendo, digamos, uma certeza bem plausível de que realmente foi lá nesse local, eu irei lá sim para também fazer esse registro. Maria Silva falando aqui do Moreno, dizendo aqui, ela diz várias coisas, enfim, que ele realmente foi um homem super perverso, e é verdade, Moreno foi um dos cangaceiros mais cruéis da história do cangaço. O próprio filho, a própria filha falam sobre isso. E você falando aqui como é que deixa um homem desse vivo e em liberdade e tal. A gente não pode esquecer o quê? Que eles foram anistiados, muito embora Moreno não tenha sido anistiado. Moreno fugiu, ficou décadas no anonimato, quando ele apareceu já era uma pessoa de mais de 90 anos e tudo já tinha sido prescrito, digamos assim. Mas ele foi o que foi, se arrependeu de muita coisa, mas contava tudo abertamente. Eu cansei de ouvir do Moreno contando verdadeiros absurdos. E ele, como eu lhe disse, ele não foi preso. Se tivesse sido na época, teria sim sido anistiado, assim como o Ângelo Roque foi e tantos outros. E é assim que foi. A gente não pode fazer nada em relação a isso. O Rodrigo, lá de Macaé, pedindo para eu fazer um vídeo falando sobre as ervas, as cascas de pau que os cangaceiros usavam para fazer tratamentos de saúde. Amigo, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que o Dr. Leandro fala sobre isso. Dr. Leandro Cardoso. Ele fala sobre esse tratamento que os cangaceiros faziam, tanto para ferimentos de bala como para doenças de modo geral. Eu não lembro qual é o vídeo, mas se eu achar eu coloco depois aqui para você assistir, tá bom? Mas é um tema bem bacana, bem interessante, e tem um livro do Dr. Leandro, junto com o professor Amauri, que é a medicina no tempo do cangaço. Marcelo Cordeiro está dizendo aqui que muita coisa ainda não foi falada em relação à história do cangaço e que os depoimentos gravados tem muita coisa que não tem em livros. É verdade, tem muita coisa que eu gravei, que o João de Souza gravou, que outros colegas também gravaram, que não estão em livros, que são coisas que a pessoa, digamos, não falou com outros pesquisadores e contou para a gente.
Mas aos poucos a gente vai postando isso, vai mostrando outras coisas que ainda não estão em livros. Meu amigo Cícero Brumano, antes de mais nada, abração, camarada, para você e para Solange. O Cícero participou aí de 2 expedições da Rota do Cangaço. É um mineiro aí ao qual eu tenho muito carinho, não só por ele, como por todos os outros colegas que participaram aí com a gente aí da Rota do Cangaço. Ele está perguntando aqui, o Cícero, se o mal das volantes foi não acreditar, digamos, na esperteza dos cangaceiros nos combates. Ele subestimava os cangaceiros. Amigo, eu acredito, Cícero, que não tanto por aí como você está falando. Eu acredito que realmente os cangaceiros, eles tinham uma vivência, principalmente no início das perseguições, quando as volantes que perseguiam os cangaceiros, na sua grande maioria, era que vinha da cidade, que não eram afeitos ao sertão, que não tinham aquela vivência do sertão, e os cangaceiros tinham. Então, tinha muito cangaceiro que foi caçador, que era vaqueiro, descendente de índios, fazia parte de tribo de índios. Então, esse pessoal, eles tinham uma vivência e um conhecimento muito maior do sertão, da caatinga e seus mistérios. E fora isso, eles passaram quanto tempo aí nessa guerra? Então, eles adquiriram experiências e talvez por isso só alguns volantes tiveram êxito contra os cangaceiros, porque também, digamos, era do mesmo naipe. Beleza, meu amigo? Abração. O Juscelino está perguntando se após a Maranduba, Manuel Neto parou de perseguir Lampião. Manuel Neto parou sim, depois de um tempo ele deixou de perseguir Lampião, porque ele teve outros problemas, foi para outros lugares. Tem vídeos aqui no canal onde o nosso amigo Luiz Ferraz fala sobre isso, e ele explica tudo direitinho, o porquê e o que aconteceu com o Manuel Neto durante a sua carreira militar. Carlos Oliveira perguntando sobre combates à noite. Amigo, combate à noite não acontecia, com raras exceções. Por quê? Porque era impossível brigar à noite, como é que eles iam enxergar em quem estava atirando, se movimentar, então não aconteceram. Aconteceram pouquíssimos combates à noite. Isso é a mesma coisa daquela história, cangaceiro andava a pé ou a cavalo? Cangaceiro andava a pé. Eles usaram o cavalo? Sim, usaram. Foram 20 anos que Lampião passou no cangaço, usou cavalo muitas vezes, mas eles andavam a pé. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem diferente, digamos assim. Eu, Aderbal, eu viajo de carro ou de avião? Eu viajo de carro. Para onde eu vou, eu só viajo de carro. Eu já viajei de avião? Já. Claro, para o exterior, para lugares que o tempo não tinha como eu ir tão rápido de carro, mas isso quer dizer que eu viajo de avião para todo canto? Não, de forma alguma. Eu evito avião o máximo. Não por medo, como algumas pessoas podem até dizer, mas porque eu tendo tempo e tendo condição, eu só viajo por terra, que por terra a gente conhece tudo, a gente vê tudo. Então, só um comparativo aí meio esdrúxulo, digamos assim, beleza? O Mark Toller está dizendo aqui que o Moreno era completamente diferente de Candeeiro e de outros, porque o Moreno dizia tudo, contava e acontecia. Sim, o Moreno, Ângelo Roque, teve alguns cangaceiros que contavam tudo, mas a gente não pode, amigo, dizer que todo cangaceiro era igual. Por exemplo, eu vou dizer que todo cangaceiro era perverso, era mau, era cruel? Não, de forma alguma. Da mesma forma que eu não posso dizer que todo volante era corrupto, eu posso dizer isso? Não. A gente generalizar as coisas é um erro terrível, terrível. Uma coisa é um cangaceiro matar alguém por perversidade, sangrado, torturando, da mesma forma o volante. Outra coisa é você matar alguém em combate. Candeeiro, já que você falou, e Moreno eram pessoas totalmente diferentes. Moreno, para entrar no cangaço, ele matou 3 rapazes que ele nunca tinha visto antes, simplesmente para dizer que era o cara. E fez verdadeiras monstruosidades. Ele dizia isso abertamente. Candeeiro foi totalmente diferente. Eu não estou aqui defendendo Candeeiro de forma alguma. Eu estou aqui dizendo o que eu sei, o que eu pesquisei, não só de ter ouvido deles, como de pessoa que conviveu com ele. Candeeiro entrou no cangaço por um acaso do destino, nunca torturou ninguém, era um cangaceiro, digamos, simples, como tantos outros, não passava de simples cangaceiros, e nunca matou ninguém por perversidade. Ele pode ter matado alguém durante o cangaço? Claro, ele mesmo disse, num tiroteio é um tiroteio. Ou é a vida da pessoa ou é a vida do outro. E isso vale para qualquer um deles. Eu estou falando aqui Candeeiro e Moreno porque você falou sobre eles dois. Tá bom, amigo? Mas, repito,
A gente não pode generalizar nada nessa vida, porque a gente pode cometer sérias injustiças com várias pessoas. Tiago Aguiar está fazendo aqui um comentário muito bacana, onde a gente exalta aqui, exalta não, a gente fala aqui do mito Lampião. Isso aí que você disse, amigo, eu ouvi o Nelson Xavier falando disso, que fez o personagem Lampião na minissérie da Globo, onde ele estava uma vez caracterizado e chegou uma senhorinha para pedir conselhos para falar com o Capitão Lampião. Ou seja, a figura do Nelson ali para aquela senhora era o Lampião que estava ali presente. Eu, amigo, eu presenciei isso de uma forma muito mais forte lá em Juazeiro. Nós estávamos fazendo a minissérie, eu coproduzi a minissérie, a Sedição de Juazeiro, junto com o Jonas Luiz de Capuí. Aí, lá a gente fez essa minissérie. E o ator Ari Sherlock, que era quem fazia o personagem do Padre Cícero, ele estava um dia todo de Padre Cícero e a gente colocou ele para ele entrar no dia de um grande evento que ia acontecer lá, era uma procissão, alguma coisa assim. E quando o Ari Sherlock adentrou no meio daquela multidão, isso está no meu canal, viu? Pode procurar que vocês acham, está no meu canal. Simplesmente teve pessoas que se ajoelharam do lado do Ari. Pessoas pedindo bênção, pedindo para ele curar a doença, pedindo para ele sarar, enfim, vocês precisavam ver, literalmente parou o evento que estava acontecendo lá, a gente conseguiu gravar boa parte disso, está aqui no canal, assista que vocês veem a força que esses mitos têm ainda hoje. Então isso que você falou sobre o Nelson Xavier com o personagem Lampião, aconteceu também com o Ari Sherlock no personagem do Padre Cícero, e é uma coisa que vale a pena vocês assistirem. Eu vou deixar aqui no final o link para vocês assistirem isso aí. Rômulo Abreu perguntando se os descendentes de Zé Baiano vão lá ao local de sua morte e com quem ficou, digamos, o dinheiro de Zé Baiano. Gente, que eu saiba, Zé Baiano não deixou descendentes, então ele não teria ninguém para ir lá visitar e esse tipo de coisa. Talvez algum parente, eu não sei, talvez o amigo Porfírio depois possa responder aqui para você. E o dinheiro dele, o que eles pegaram ali na hora ficou com eles, uma parte foi dada para algum coronel, para algum coiteiro de importância, mas deve ter sido, digamos, diluído em várias pessoas, não só dinheiro, como alguns pertences pessoais, como o punhal que vocês vão assistir aí no vídeo, lá no Museu do Cangaço, em Alagadiço, do amigo Porfírio. Breve farei outro perguntas e respostas para vocês. Abração, agradeço a quem está se inscrevendo no canal, a quem vai participar da próxima Rota do Cangaço em julho e valeu, tamo junto. Eu venho lá do sertão, só tem uma noite e um dia, eu trago na sacola uma viola.